A área metropolitana é uma cidade grande. Há quem diga que é uma cidade grande, feita de outras cidades. Há mesmo quem diga que, em bom rigor, não existe, pois o que há são lugares, vilas e cidades. O resto é uma abstração, aliás, na linha da distinção que Pessoa também fazia entre a árvore e a floresta. Se calhar todos têm razão. E se assim for, está criado um problema complexo, que para ser resolvido ou enfrentado, tem pelo menos, e em primeiro lugar, de ser identificado. Por isso surge o projeto de investigação MetroGov, Governança na Área Metropolitana de Lisboa, num contexto de conflito, competição e cooperação, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e envolve o Instituto Superior Técnico, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e a Faculdade de Arquitetura, todos da Universidade de Lisboa. Portanto, naturalmente também os seus centros de investigação. Na verdade, precisa-se de mais conhecimento para tornar as áreas metropolitanas mais justas, mais eficientes e competitivas. Neste podcast, ouvimos pessoas que interessam e que se interessam pela governança metropolitana. São as experiências, as expectativas, as convicções de cada uma que nos irão ajudar a montar um puzzle ainda demasiado complexo. Eu sou o Jorge Gonçalves e conto com o apoio da Sofia Bizarro. Este é o podcast Pontos nos Is e o tema é a governança metropolitana. Bem-vindos. Hoje iremos estar à conversa com João Ferrão, que dispensa naturalmente apresentações, mas destacamos a sua formação em Geografia, a sua passagem pelo 17º Governo Constitucional como Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades e ainda a sua passagem também pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa como investigador-coordenador. E a minha primeira pergunta era exatamente esta questão, que é, num território com quase 3 milhões de habitantes, como é a AML, organizada administrativamente de forma rígida por estes 18 municípios e não 60 e tal freguesias, e respondendo diretamente à administração central, porque é isso que acontece, eu pergunto-lhe se acha que isso é um problema, não é? Isto é uma maneira de perguntar se faz sentido uma instituição área metropolitana, na verdade, não é? Mas, portanto, eu iria pelo problema, se quiser. Sim, então, vou responder assim, um bocadinho um passo atrás. Nós vamos centrar na área metropolitana de Lisboa, não é? Vamos deixar o resto. Mas na área metropolitana de Lisboa é particularmente evidente uma contradição gigante de várias repartições geográficas. Porquê? Porque nada coincide. Nós temos as NUTS 2, nós temos as NUTS 3, nós temos as regiões plano, vamos chamar assim, e nós temos os distritos. E essa contradição, do ponto de vista da intervenção, atinge o seu expoente máximo na área metropolitana de Lisboa. Porque é que eu não quero estar a complicar, mas porque é que eu estou aqui a introduzir, inclusive, os distritos? Porque os distritos são círculos eleitorais, e os círculos eleitorais significam que são a base da organização dos partidos. E, portanto, nós muitas vezes estamos a discutir aspectos, neste caso relacionado com a área metropolitana de Lisboa, quando parte da solução está fora, ou é mais ampla, mas é uma condição para nós podermos avançar como deve ser em relação à questão da área metropolitana de Lisboa. O segundo ponto é, segundo a Constituição é muito clara, as áreas metropolitanas não são autarquias locais, ponto final de parágrafo, admite-se uma organização um pouco mais complexa, mas não são autarquias locais. E, portanto, eu sou completamente contra a ideia de eleições por sufrágio universal, etc., para órgãos da área metropolitana. Sou contra por várias razões, uma delas porque não é isso que está na Constituição, e dois, do ponto de vista estratégico, ia-se levantar um efeito em dominó terrível no país, porque se isso fosse feito para a metropolitana de Lisboa, também teria que ser feito para a metropolitana do Porto, porque não podia ser só para uma área, e havendo duas áreas metropolitanas com eleições diretas por sufrágio universal, isso iria levantar um conflito entre as metropolitanas e regiões, com consequências institucionais enormes. Portanto, dito isto, vamos pôr dois cenários. Um, que é aquele que nós gostávamos e que nunca acontece,
que é nós mexíamos a sério naquilo em que é preciso mexer e o resto deixava-se andar. E o mexer a sério, para mim, era os distritos, não é? Eu tenho uma teoria que não é minha, atenção, não fui eu que inventei isto. Eu ouvi isso uma vez e achei ótimo, até fui dar os parabéns e passei a dizer o mesmo, dizendo que não é meu. Nós tínhamos uma solução, e já há mais pessoas a dizer isso, nós tínhamos uma solução relativamente simples, não vou desenvolver porque não é esse o tema, que era, diz a Constituição que os distritos servem para efeitos de círculos, os círculos eleitorais são os distritos. Então o que nós devíamos fazer era fazer coincidir os distritos com as NUTS 3, mantendo o nome de distritos, e com o mapa das NUTS 3, ou seja, com o novo mapa dos distritos, nós conseguimos uma coisa que é fundamental, que é a organização territorial da democracia coincidir com a repartição ou a organização territorial dos processos de decisão a nível da administração. Bom, mas isto é uma coisa complicada, era uma via. A outra via hiperpragmática, que é, o que é que nós vemos? O que nós vemos é que, quando nós temos uma narrativa de ação, com um pacote financeiro, as coisas correm bem. Quando não temos, ficamos perdidos no meio de uma estrutura político-administrativa que devia existir e não há, e os conflitos que são inevitáveis entre municípios, uns grandes, uns pequenos, com orientações diferentes, etc, etc. Sendo mais concreto, nós hoje temos várias narrativas de ação com pacotes financeiros, que são comunitários, como sempre, que exigem uma escala metropolitana. E esse é um ótimo ponto de partida, porque se há o pacote financeiro para fazer aquilo, é aquilo mesmo que as autarquias vão fazer. Quer dizer, o exemplo mais claro, mas há muitos exemplos, é a questão da economia circular. Há 10 anos ninguém falava de economia circular. A economia circular na academia é discutida desde os anos 40. Mas se nós fôssemos falar com alguém, com políticos ou da administração, as pessoas, são coisas teóricas da academia. Mas a partir do momento em que o conceito economia circular, entre parênteses, que é um conceito errado, mas já lá vamos. Mas a partir do momento em que o conceito de economia circular foi agarrado a uma narrativa de ação e atribuísse um pacote financeiro, hoje é impossível ir a qualquer autarquia onde não nos falem de economia circular. Quando, o que também já está a ser claro, mas foi uma etapa que nós tivemos que passar, o problema, a questão não é termos uma economia circular. A questão é incluir como elemento estruturante da economia o princípio da circularidade, certo, que é uma coisa diferente. Não há uma coisa chamada economia circular ao lado da economia. Não é? Pronto, mas isto para dizer que eu cada vez estou mais cético no que diz respeito a encontrar soluções metropolitanas, andando a esforancar até ao final atribuições, competências, quem faz o quê, penso que não se vai lá assim. E, portanto, eu gostaria de jogar com esta tenaz, porque é esta tenaz que aperta aquilo que tem sido a nossa discussão. E esta tenaz, o que acontece é que tem uma ponta que é muito mais difícil, mais lenta, mais estruturante, que é aquela que eu comecei por dizer, e tem a outra que é muito mais operacional e muito mais rápida. Na área metropolitana de Lisboa, conseguiu-se uma coisa que é extraordinária, para quem já anda cá há muitos anos, tem experiência para saber apreciar que esta conjugação de esforços que houve agora entre a área metropolitana de Lisboa e a região de Lisboa e Val do Tejo é uma coisa nova. Nunca houve, em torno de uma estratégia. Ou seja, da CCDR, não é, professor? Sim, da CCDR, sim. Ou seja, aqui se vê como o diálogo institucional, com base numa estratégia, vai produzir uma narrativa de ação para a qual depois vai haver um pacote financeiro. E aí vai funcionar a lógica metropolitana. Porque os projetos que aparecerem podem ser projetos de mobilidade, de agroparques, seja o que for. Não é? Podemos imaginar uma série de projetos, mas eles têm uma dimensão metropolitana como devem ter. Mas lá está, mas houve aqui, não se andou a mexer na arquitetura institucional. O que houve foi colaboração institucional com as instituições que existem, há um instrumento,
ou digamos, há uma visão, essa visão agora tem tradução num instrumento que é o PROT. O PROT, por questões temporais, vai ter ao lado um pacote financeiro, e portanto nós temos aqui uma conjugação de vários fatores que os atores que estão no terreno perceberam que tinha que ser aproveitado. E isso acaba por ser muito mais eficaz do ponto de vista da construção de uma visão metropolitana e do desenvolvimento de projetos de âmbito metropolitano do que a discussão, que eu não estou a dizer que não seja necessária, mas das competências, deve fazer isto, deve fazer aquilo, né? Com juristas, assim que metem juristas é logo a complicação total. Mas, portanto, João, quando falou do PROT, que PROT é que se está a falar? Tem que fazer um novo PROT AML. Isso está na calha? Sim, como os outros PROT, quer dizer, está tudo um bocado confuso, mas eu acho que agora, a partir do momento, agora, a partir de 2019, quando o PROT o novo foi aprovado, é para avançar com os PROT. E isso também é uma outra coisa que é muito importante, e que eu acho que hoje em dia há uma aprendizagem social e institucional. E eu aí sou otimista. Sou otimista. Que é, eu penso que apesar de tudo, há agora maior disponibilidade, do ponto de vista das instituições e de algumas lideranças políticas, de perceber que não é possível termos duas realidades paralelas, completamente distintas, que é a realidade dos PROT, do ordenamento do território, etc., e a realidade do desenvolvimento regional e dos fundos estruturais. E, portanto, estou a ser um bocado otimista, não sei, mas pelo menos vejo sinais que existe uma disponibilidade mental por parte de vários atores-chave para haver essa aproximação. Portanto, do meu ponto de vista, o core, não é? Aquilo que devia ser o centro para agarrar isto tudo é: nós precisamos de um instrumento que tenha visão, tenha uma estratégia de ordenamento do território, tenha um pacote financeiro e uma narrativa de ação. Muito bem. Se isto convergir tudo, pronto, então vamos avançar. Se não, bem, quer dizer, pode-se ter mais competências, menos competências, mas sinceramente acho que não é por aí. Não vai por aí. Embora, já agora, e na lógica desta conversa, há aqui dois focos de tensão. Um interior e outro externo. O João Ferrão falava, pronto, vamos falar da AML, mas dentro da AML, como sabe, enfim, tem sido claro, evidente, tem vindo nos jornais e enfim, as duas margens, a questão da tensão com a área metropolitana sul, não é? Que diz que está uma grande desigualdade entre a área metropolitana e nós não estamos a resolver estas assimetrias e queríamos ser NUT 3, passar a NUT 2 e passar para não sei o quê. E, portanto, há esse drama interno que eu não sei muito bem, não sei como é que está a ser gerido. A outra tensão é externa. Por um lado temos uma grande assimetria interna que não estamos a gerir e que temos, pronto, esta tensão interna. E depois esta tensão entre a área metropolitana e o país. Não, isso é importante. Então deixa-me dizer duas coisas. Começar pela segunda. Essa foi uma das razões, do ponto de vista político, porque não avançou aquela proposta, que eu sempre achei completamente desastrosa, as duas coisas, que era a eleição por sufrágio. Porquê? Basta ver o que aconteceu em França, com os coletes amarelos. E cá nós temos o mesmo, mas de uma forma muito mais fluida, que é as áreas metropolitanas transformaram-se num alvo que é responsável por tudo. E todo o resto do território é abandonado, é esquecido, não existe, é penalizado. E, na verdade, se nós quisermos ver isto do ponto de vista mais político, o discurso dos últimos anos, integrado numa perspectiva de competitividade neoliberal, dizia uma coisa muito simples, que é os países precisam ter campeões nacionais, os campeões nacionais têm que estar no campeonato global, e, portanto, precisamos de grandes cidades e grandes empresas. E temos que apoiar as grandes cidades e grandes empresas, porque apoiando-as, o resto irá atrás. E isso, enfim, a história é mais complicada, mas em parte o que nós temos é o reflexo de todos os outros, que é, e nós, que não somos grandes, não é? Somos comuns, fazemos parte dos comuns, não somos nem grande cidade, nem grande empresa, nem não sei o quê, somos esquecidos, não contamos, estamos a ficar para trás. E, portanto, até por isso, agora tirando a questão constitucional e a questão da rivalidade com o Porto, até por isso era politicamente impossível consolidar essas áreas metropolitanas com um estatuto específico. Ou seja,
Tudo quanto pareça ser mais um privilégio para as áreas metropolitanas vai ser arrasado por todos os outros. Portanto, eu acho que hoje, talvez todos os partidos, enfim, em todos os partidos, há quem perceba isso perfeitamente. E, portanto, foi travado um bocado essa ideia de puxar pelas áreas metropolitanas como sendo um produto especial, merecendo um tratamento também especial, um estatuto especial. Eu acho que isso, uns convictamente, outros meramente por tática, mas perceberam, nós não podemos ir por aí, porque isto vai ser uma fonte de problemas enorme. A outra questão é real. Só que a solução que estava a ser tentada era disparatada, porque não tem hipótese nenhuma. Quer dizer, aqui é para dizer que é completamente impossível a Península de Setúbal passar a NUTS 2. Por todas as razões, não tem critério, não obedece a critérios, é um processo muito complicado, passa pelo Eurostat, a Eurostat abre de X em X anos no prazo para que isso possa ser feito, admite, muito excepcionalmente, que haja alterações entre esses prazos, mas, quer dizer, é impossível. Portanto, nós temos um problema. Temos que ver qual é a solução adequada para o problema e não andarmos a enganar uns aos outros com soluções que não são execuídas. Imaginar, bom, temos este problema, como é que resolvemos o problema? Fazemos aqui uma NUT 2, enfim, damos uma certa autonomia e libertamos a Península de Setúbal da parte norte da área metropolitana, porque assim teremos acesso a fundos que não estamos a ter, porque estamos a ser prejudicados pela tal média que retira... Bom, portanto, o problema é real, a solução, quanto a mim, é falaciosa. É falaciosa, e se é falaciosa, andamos a perder tempo e andamos a tirar poeira para cima de alguém. E se calhar para cima daqueles que justamente se estão a queixar. Isso é o mais extraordinário. É quando as pessoas que se queixam com razão se deixam envolver em processos que não têm solução, não fazem parte da solução. Então, o que fazer? Bom, o que fazer... vamos lá ver, o que fazer não é fácil, e tem que ser uma solução política. Tem que ser uma solução política. No âmbito, se houver a tal visão estratégica, se houver um PROT, se houver um pacote financeiro, vai ter que haver um jogo político e vai ter que se perceber que as verbas não podem ser distribuídas exclusivamente com base naquilo que nós dizemos, um bocadinho eufemisticamente, no mérito dos projetos, mas tem que haver critérios de equidade territorial. Muito bem. Os pontos de partida não são os mesmos, as condições não são as mesmas, não, e portanto eu aqui eu utilizaria a palavra gostaria. Eu gostaria que houvesse a sensibilidade e a inteligência suficiente para que todos reconhecessem que há um problema, mas que esse problema tem que ser resolvido no contexto da área metropolitana e não com uma autonomia que seria, não vejo como é que se poderia concretizar. Muito bem. Agora, que há um problema, e depois também há uma outra coisa, que é, muitas vezes, eu percebo isso perfeitamente, mas muitas vezes nós continuamos a ter uma visão demasiado fragmentada da margem norte e da margem sul, porque há muitas coisas em que o centro de um grande projeto metropolitano é o estuário, não é? Podemos imaginar, hoje em dia, com esta visão pós-antropocêntrica, quer dizer, o estuário ganha um peso estruturante muito maior. Portanto, há intervenções que, desde o início, deviam ser pensadas tendo o estuário no meio. Portanto, não são intervenções da margem norte ou da margem sul. São intervenções que têm o estuário como coração. E pronto, e depois, como eu disse, independentemente disso, tem que haver processos podem ser perequação, depois há muito... por exemplo, eu acho que é interessante, no contexto de um pacote grande para a área metropolitana, fazer, por exemplo, duas grandes gavetas. Uma gaveta que era em função das regras habituais, dos projetos, etc., e outra gaveta que obedecia uma distribuição com base numa perequação. Pois. Era uma hipótese. Para ajustar. Então, e nesta lógica da instituição que temos, quer dizer, não se percebe bem, pronto, está assim um bocado no limbo, não é uma coisa nem a outra,
que importância é que tem dado, ou que tem visto, e até da sua experiência, às relações multilaterais e bilaterais entre municípios? Tem ajudado a ultrapassar estas limitações mais da gestão metropolitana? E se quiser, até tem ajudado a resolver problemas de competição entre agora, por exemplo, com o Covid, para o que vimos foi cada um em bicos de pés a querer fazer mais e melhor e oferecer e fazer publicidade, já tem máscaras e agora já distribui os testes e depois não sei o quê. E, portanto, temos aqui não é? Às vezes vê-se cooperação, vê-se associação, outras vezes vê-se toda a gente a querer se pôr em bicos de pés ainda por cima nesta fase de eleições, que eu acho que se calhar também acelera isto. Pois. E se calhar nós podíamos começar por considerar natural que existe isso tudo. Isso é natural. É natural que haja concorrência e competição. É natural que haja colaborações privilegiadas, que são os municípios vizinhos ou municípios que têm alguma coisa em comum, não é? Portanto, vamos se calhar retirar a pressão. Tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Agora, sabendo que é normal e que existirá sempre, talvez juntar duas coisas. Uma, qualquer solução tem prós e contras. Isso também torna mais normal qualquer solução. Todas têm prós e contras. Por exemplo, as cooperações bilaterais são muito boas. Em princípio, não é? Porque já está a aumentar o âmbito da solução. Mas, ao mesmo tempo, quando há relações bilaterais que se vão afirmando muito entre dois municípios, ou até entre três, depois tendem a formar uma ilha dentro da área metropolitana. Não é? E depois, para se afirmarem, descolam cada vez mais do resto. Portanto, tudo tem prós e contras. E vamos considerar que isso é tudo normal. Então, o que é preciso? O que é preciso é o oposto. É a área metropolitana ter 3 ou 4 grandes projetos que sejam projetos estruturantes do ponto de vista da área metropolitana. E esses projetos podem ser projetos de natureza muito diferente. Podem ser uns territorializados e outros não. Vou dar 2 exemplos. Devia haver um grande projeto do ponto de vista da habitação. Um pacote financeiro da habitação na área metropolitana. E aí entrava, por exemplo, a lógica da perequação, etc., etc., uma coisa que desse um equilíbrio, e isso podia ser um grande pacote financeiro e um grande projeto. Outros projetos são territorializados. Por exemplo, aquilo que se está a falar agora, talvez vá para a frente, eu espero que vá para a frente, a questão dos agroparques, não é? Pode ser até um conjunto de vários agroparques. E pode haver um grande projeto metropolitano com vários agroparques e aí isso é claramente territorializado, porque pode-se limitar. E eu acho que é isso, que é, por um lado, não atribuirmos juízos de valor demasiado fortes àquilo que acontece, no sentido, cada um corre por si, aqueles dois juntam-se, mas depois são contra o outro. Isto tudo existe, pois existe, está bem, mas também existe entre nós, quer dizer, qualquer instituição isso existe. Portanto, vamos partir do princípio que existe, vamos agora pensar uma outra coisa por cima disso. E o por cima disso podia-se fazer essa pergunta. E a visão estratégica para a área metropolitana já dá um passo nesse sentido. Que é, quais são os 3 grandes projetos metropolitanos que nós queremos ter? Então os projetos nascem pensados à escala metropolitana e não nascem de baixo para cima. No sentido, eu tenho aqui uma coisa que me interessa resolver e o outro também tem, então vamos juntar àquilo contra o terceiro, etc. Por isso é que a narrativa da ação associada a um pacote financeiro é a melhor forma de não só dar um sinal, mas também de envolver verdadeiramente as entidades. Porque se é só narrativa da ação, não chega, é retórica. Se há um pacote financeiro, é uma luta gigante para ver quem é que vai lá buscar mais dinheiro. E depois também há uma outra coisa, que é, por exemplo, para uma cidade como Lisboa, mas também como Cascais, Sintra, etc., são peanuts. Lisboa concorre, vai buscar muito mais dinheiro aos programas europeus do que aos programas de fundos comunitários no âmbito da política de coesão. E, portanto, isso é bom, por um lado, é também um risco. E qual é o risco? O risco é Lisboa, eu, por exemplo, Presidente da Câmara de Lisboa, dizer, mas agora vamos chatear agora com isto para ir buscar 5 tostões. Só o dinheiro que eu recebo com a taxa de turismo é logo mais dinheiro do que isso.
Eu vou a grandes projetos europeus, que é o que fazem as grandes cidades. Eu lembro há muitos anos, fui a Hamburgo e fiquei espantado porque vi uma data de intervenções com o apoio da União Europeia, com o apoio da União Europeia. E eu, mas como é que tem o apoio da União Europeia? É a cidade mais rica da Europa. Claro, porque ganhavam, iam aonde há verdadeiramente dinheiro. Portanto, isso também é outra questão. E eu acho que os municípios também estão já dispersos para isso. Muitas vezes estão numa competição enorme por uma coisa que são 5 tostões, quando o saco do dinheiro até está no outro lado. E esse é o outro risco. É quem tem mais capacidade do ponto de vista técnico, institucional, relacional, reputacional, essas coisas todas. Quem tem mais esses vários capitais, está mais integrado em redes, mais facilmente acede a essas fontes e, portanto, mais rapidamente, isso é terrível, se desinteressa por um debate que pode ser muito desgastante e com uma desproporção enorme entre o desgaste do debate e os resultados que são obtidos. Essa maneira de ver, eu acho, até usando agora um argumento ou um exemplo do centro do estuário, e esta dificuldade de relação às vezes entre eles, e pronto, e a competição, que é normal, etc., mas que às vezes, enfim, um pequeno esforço de articulação, estou-me a lembrar dos enormes e dos diferentes projetos de reconversão e de requalificação da zona ribeirinha estuária metropolitana, não é? Quase toda a área precisou, ou está ainda a precisar, de se requalificar. Muitos deles com espaço público, outros com ciclovias. A articulação entre estas frentes de estuário metropolitanas, que eu me lembro e que tenha visto, são muito pouco articuladas entre si. Aliás, as ciclovias é um caso muito... Depois agora anda-se a ajustar e a trabalhar. Não, portanto, é há aqui um verdade. esforço preliminar que não... Jorge, é completamente verdade, mas agora voltamos àquilo que eu estava a dizer há pouco, e por isso é que eu tenho uma certa esperança desta convergência entre a área metropolitana e a CCDR, que é, voltamos à narrativa da ação e ao pacote financeiro. Que é só houver uma narrativa da ação mobilizadora e um pacote financeiro para dizer, vamos lá olhar de uma forma integrada para... Agora escolhe-se a palavra que a pessoa considera mais correta, requalificação, do estuário. E entram todos. E não anda Vila Franca a negociar com Lisboa, se a ciclovia, depois precisa aqui de uma ponte, porque senão depois interrompe e as pessoas não conseguem passar. Quer dizer, isso é uma conversa que não... É uma conversa miúda, é uma conversa pequenina. É uma conversa pequenina. A conversa tem que ser uma conversa de outro tipo. E parte destes projetos são tão estruturantes e são tão caros que têm que associar fundos que nós recebemos através da política de coesão, e que para a área metropolitana de Lisboa realmente são sempre relativamente poucos, com candidaturas aos programas europeus. E aí é digamos, uma postura politicamente generosa, vamos dizer assim, que Lisboa, por exemplo, tem outra capacidade, que Lisboa envolva em vários dos projetos a que concorre municípios que fazem parte da solução. E isso também é possível. Por exemplo, em Lisboa, como vocês sabem, há uma mini-célula cujo objetivo é só garantir a presença em candidaturas europeias. A maior parte dos municípios da área metropolitana não tem condições para fazer isso. Lá está, poderá ter Sintra, Cascais, mas depois, quer dizer, os outros não têm condições para fazer isso. Mas a área metropolitana de Lisboa, por exemplo, tem avançado bastante nessa dimensão. Dando informação, já não é mau, dando informação, e, portanto, criar ali uma plataforma onde os municípios começam a pensar, bom, ali é uma boa plataforma para eu estar informado, para me envolver, porque, de facto, se calhar, a partir dali, consigo desenvolver projetos que, isoladamente, eu não conseguiria. Portanto, eu vejo muito a fonte da mudança, e por isso é que estou relativamente otimista, a fonte da mudança nesta nova arquitetura quase relação entre a AML e a CCD. Mas com este balde de água fria, que tem que se deitar na altura certa, não antes, na altura certa,
que é, meus caros amigos, nós estamos a fazer um esforço enorme, mas tudo isto são tostões. Pois. Tudo isto são tostões. Agora, esse esforço e esses tostões são fundamentais para, palavra horrível, alavancar outras propostas e outra presença nos programas europeus. João Fão, eu por acaso fiquei curioso, porque para encerrar esta conversa, que me fosse, enfim, fosse buscar aquela experiência que eu até achei, eu não só, de programa público, de política pública, de estimular a cooperação intermunicipal. E eu gostava de saber se deu, pelos vistos, não sei se deu os resultados que o João Ferrão estava à espera, estou-me a lembrar do Polis 21, e de outros, enfim, e depois tudo o que estava associado, era, está aqui a cenoura, está aqui dinheiro, vamos lá. Isso depois teve tradução, vamos lá ver, que herança que isso teve, designadamente a nível metropolitano, mas não só, quer dizer, houve uma cultura de trabalho em conjunto a partir daí? Há duas coisas. Uma é a lógica de ignição, a outra é a lógica de durabilidade das coisas. Quando há demasiada descontinuidade do ponto de vista central, a ignição é como aqueles isqueiros que a gente tenta, só à quinta vez é que acende, não é? E depois tentou 4 vezes, Deus chama, mas depois apagou e não chegou a ficar acesa a chama. Portanto, se não há estímulos estáveis no tempo, a ignição pode acontecer, mas depois, se calhar, apaga-se tudo, ou fica acesa aqui e acolá, mas não de forma suficiente. Se houver esse estímulo de uma forma essa mais... continuidade. Porque há sempre um processo de aprendizagem, não é? As coisas não podem ser impostas. Por isso é que eu cada vez mais, quer dizer, as soluções meramente jurídicas cansam, para não dizer outra coisa. As soluções meramente institucionais cansam também. As soluções meramente tecnológicas cansam, porque as pessoas agarram-se a estas coisas encantatórias e acham que com uma boa lei, um bom decreto-lei, ou um bom desenho da instituição, umas boas tecnologias, nós resolvemos tudo. Não é? Nós estamos a falar sempre de relações. Relações entre pessoas, relações entre instituições, e nós sabemos por nós próprios, para mudarmos, isso demora tempo. Demora tempo. E as pessoas têm que perceber que as coisas são importantes e que ganham com isso. É natural que as pessoas pensam assim, o que é que eu ganho com isso? Isso é a pergunta normal. Não é nenhuma pergunta egoísta, ou seja, o que se quiser. Não. Acho muito bem que os autarcas perguntam, eu sou presidente da Câmara do Barreiro, ou da Ruda, não interessa, o que é que eu ganho com isso? É essa mesma pergunta que devem fazer. E os outros devem saber responder. Porque se os outros não souberem responder, alguma coisa está mal. É porque não estão a discutir uma questão metropolitana, não é? Se algum diz, já não digo queixar-se que está de fora, é perguntar aos outros, muito bem, sim senhora, eu até estou potencialmente disponível, mas expliquem-me lá o que é que eu ganho com isso. Se houver um silêncio e ninguém responder, alguma coisa está mal. Muito bem. Portanto, a ignição é importante, sim, mas só com continuidade é que há mudança, do ponto de vista cultural. O João Ferrão, nesta última intervenção que fez nos encontros do urbanismo, uma coisa que passou um bocadinho até, enfim, no meio daqueles pontos que normalmente estrutura, mas houve lá para mim, algo que me disse muito, foi a questão da governança da transformação, a governança da mudança. Já não me lembro, eram 3 tipos de governança. Na verdade, é essa a dimensão das relações, não é? Aí está inscrito. Essa, quer dizer, é preciso definir uma agenda, eu chamo uma agenda transformadora, e depois uma governança de transição em função desse horizonte estratégico, dessa agenda transformadora. Era isso. Agora, temos também outros problemas, mas isso nós somos um país pequeno, e no contexto da União Europeia, por muita troça que depois tenha feito aquela ideia do Cavaco, que nós éramos o bom aluno, nós nunca perdemos essa visão. E nós transformamos em meros aplicadores. Nós somos aplicadores. Economia circular. Sim, senhor, vamos todos fazer economia circular. Não sei o quê. Vamos todos fazer isto. Portanto, nós somos temos um professor ou uma professora, não sei, a professora é a comissão, o professor não sei quem é, mas temos alguém que dá a matéria e nós vamos logo a correr aplicá-la. É melhor, porque como essa agenda europeia, em geral, está mais avançada do que a nossa agenda,
não é? Quando nós recebemos orientações para aplicar e nos dizem que querem dinheiro, então é para fazer isto. Até nem é mau, porque em geral é mais avançado que aquilo que nós E estávamos a damos fazer. um salto, não é? Sim, mas falta-nos visão estratégica. Continua-nos a faltar visão estratégica. Uhum. É isso que nos falta muito. Sem visão estratégica, não há mobilização. Como é que eu posso mobilizar os outros se não há uma visão estratégica, neste caso, a nível metropolitano? Então, João, há duas coisas para terminar esta nossa conversa, para não se arrastar demasiado, mas há uma que é, e tem estado aqui na nossa timeline, até está online, que é, nós fizemos uma timeline de comparação de documentos globais, europeus, nacionais, etc., ao longo do tempo, para perceber, até em comparação com as mudanças institucionais na AML. E enfim, para ver o que é que se há ali alguma ligação, quer dizer, quando acontece uma coisa, se... Bom, e uma das coisas parece ser coincidente é quando mudam, ou quando estamos na proximidade de quadros comunitários, há ali um ajuste na instituição metropolitana para acomodar ou para tentar maximizar, digamos assim, provavelmente os fundos. Portanto, isso um bocadinho ligado a ao que está a dizer, não é? Que tem sido um bocado a ignição também para este ajustamento institucional da AML. Portanto, enfim, melhor ou pior, enfim, alguma coisa tem mexido, mas, portanto, essa coincidência é interessante. Não, é verdade, é verdade. No fundo, nós temos aqui três coisas. Se nós olharmos para vários países, e eu, quando estive lá no Ministério, vi isso por dentro, e foi muito interessante, aprendi muito. Nós temos três coisas. Uma é aqueles, porque têm poder, organização, etc., que influenciam quando a coisa está a nascer. Eu lembro que os alemães criam todos os documentos em alemão e inglês, para ter a certeza que a tradução estava a ser bem feita, e discutiam a palavra. Brutal. Da Europa do Sul eram um bocado displicentes e tal, depois no fim diziam umas coisas e tal, mas aquilo andava tudo. Então os italianos falavam imenso e tal, mas nem ninguém ouvia. Portanto, uma coisa é ser pai ou mãe da criança. Outra coisa é, no outro extremo, ser bom aplicador da criança que foi feito por outros. E uma terceira coisa é ter um programa próprio e depois usar a criança, não é? Em função daquilo que eram objetivos próprios. Eu vou dar o exemplo da política de cidades, por exemplo. Na altura, eu vi isso. Política de cidades. Havia dinheiro, porque a questão das cidades começou a ganhar peso a nível da Comissão Europeia, havia dinheiro para as políticas de cidades. Então, o que é que aconteceu? A França, por exemplo, o que fez foi, bem, nós já temos uma política de cidades, agora nós vamos utilizar esse dinheiro para concretizar e robustecer a nossa política. Não é? Quem não tinha política de cidades nenhuma, o que é que foi fazer? Foi tentar aplicar rapidamente aquilo que era proposto pela Comissão Europeia. E aquilo que estavas a dizer é certíssimo, que é, no início de cada ciclo de programação comunitária, há um fornezinho para saber o que é que aí vem. Não é tanto para influenciar, porque as pessoas já não estão nessa. Então, quem se informa primeiro, para saber primeiro o que é que aí vem, para se preparar, para ter projetos para apresentar quando vier o dinheiro para fazer aquelas coisas. Portanto, isto é entre o subserviente, não é? A ausência de visão estratégica e o oportunismo, mas aqui o oportunismo é no sentido, não é negativo, é no sentido de aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Tudo isto é importante, mas é curto. É curto. E vejam como nos últimos anos, não é só em Portugal, é genericamente, mas esta palavra que até antes não se usava, eu agora já posso dizer isto, no meu tempo não se usava, que é alinhar. Tudo tem que estar alinhado, não é? Este documento está alinhado com as orientações, não sei o quê. Isto está alinhado, e nós temos que perceber que a União Europeia, a Comissão Europeia, não, a União Europeia, quando deu o salto muito grande para leste, ficou muito heterogénea, tem muitos interesses, e no último, esta que está agora em vigor, e a próxima, pior ainda, a programação financeira, pela primeira vez, houve uma estrutura comum para todos os países, não é? O que nos disseram, agora um bocadinho a brincar, o que nos disseram foi, o edifício é este, não venham para cá discutir que edifício é que querem. Nós vamos dizer qual é o edifício. O edifício é este. Por lá dentro podem mobilar como quiserem. Podem mobilar umas coisas e tal. Como o PRR, não é? O PRR está todo desenhado.
transição digital, transição verde, não sei o quê, está tudo desenhado. Agora, metam lá dentro o que quiserem e depois nós logo vemos se aceitamos ou não. Mas o edifício está desenhado. Antes havia uma flexibilidade muito maior. Com a complexidade da União Europeia, as coisas estão cada vez mais desenhadas internamente. Portanto, coisas desenhadas com uma narrativa de ação muito forte, com pacotes financeiros orientados para aquilo, para países pequenos e para a maioria de razão para municípios pequenos, o que estimula é, de facto, essa prática do alinhamento, do ajustamento, que é quem é que eu conheço, que está lá em Bruxelas, que já sabe o que é que vai dar, não sei o quê, porque começa já aqui a fazer uns projetos, etc., que é para concorrer e ganhar. Pois. Mas, pronto, mais uma vez, eu digo isto, mas não é parlamentar, eu digo isto para dizer, é um diagnóstico. Sim, é uma constatação. Como é que nós podemos ir além dela? Muito bem. Então, e a última questão é uma coisa que temos estado aqui a passar ao lado, e eu acho que já ouvi falar e até achei, enfim, concordei em absoluto, quando falamos de sociedade civil, de participação, governança e os riscos que podem estar associados a isso. Em determinada altura, já há uns tempos, atenção, quer dizer, quando falamos de governança e envolvimento da sociedade civil, isto é tudo bom, mas também há risco, não é? Riscos de captura do interesse coletivo, não sei se foi assim, claro, mas já foi há uns tempos. Entretanto, agora, enfim, até se calhar os objetivos dos discursos têm sido outros, mas já não tenho ouvido o João tanto nesta linha, porque naturalmente se calhar não se tem proporcionado, mas eu ouvi, e eu de facto estou de acordo. E, quer dizer, quando olhamos para a área metropolitana, muito do que está aqui a passar, eu estou a pensar no aeroporto, e agora estou a pensar até nas questões ambientais, tem sido muito marcado por uma agenda fora até das instituições públicas, quer dizer, ou seja, nestas questões onde a AML sequer, enquanto instituição, nem sequer se tem metido atenção, porque eles só dizem claramente, só quando têm a certeza que há consenso é que eles se metem, quando não há, mais vale não mexer, porque não se chega a lado nenhum, é um gasto de energia sem necessidade. Mas eu gostava de perguntar que papel é este, ou enfim, se tem sentido, desta sociedade civil que de facto tem marcado muito as agendas e até as decisões políticas, até a reversão de decisões já tomadas, e como é que elas se integram, não se integram nestas lógicas futuras de gestão de uma área metropolitana. Quer dizer, claro que é uma escala que não é fácil, não é? Se fosse numa dimensão local, isso é mais óbvio, não é? Mas, quer dizer, eu acho que tem-se sentido esta escala. Aliás, agora o programa Bairros Saudáveis, não é? É para o país, quer dizer, o orçamento participativo já se fez um orçamento para o país, mas quer dizer, estas coisas mesmo ao nível local são escaláveis e eu acho, não sei se estamos a trabalhar bem nesta relação, mais tarde ou mais cedo vai ser ainda muito forte na AML. Eu acho que há aí duas coisas. Uma é aquilo que eu disse há pouco, tudo tem prós e contras, não é? E nós temos que combater visões essencialistas, quer dizer, do tipo, o privado, depende das hipóteses, não é? O privado ou o Estado é sempre mau, ou a sociedade, tudo quando vem da sociedade civil é ótimo, ou o que vem do mercado é que é bom, quer dizer, estas visões essencialistas são completamente erradas, tudo tem prós e contras. Eu acho que isto é difícil dizer, porque quer dizer, no meio de empresários é difícil dizer isto, mas no meio dos funcionários públicos é difícil dizer isto por outras razões, e no encontro de ativistas é difícil dizer isto por outras razões. Exatamente. Mas todos têm prós e contras. Todos têm prós e contras. E depois há uma outra coisa, que é a qualidade. Voltamos à qualidade das relações. É aquela coisa que eu falei há 2 dias da covitalidade, que é, quanto mais robustas forem as nossas instituições públicas, mais robusto é o diálogo entre movimentos que vêm da sociedade civil e as instituições. Ou seja, muitas vezes as instituições põem-se a jeito, porque não estudaram as coisas, porque as instituições, ou os decisores, porque as decisões ou foram muito pouco transparentes, ou não têm uma base de conhecimento e de informação que deviam ter, e, portanto, muitos desses processos e dessas decisões têm tantos buracos que, por boas ou más razões, por boas e más razões, as duas coisas ao mesmo tempo, esses movimentos emergem com muita força. E muitas vezes acabam por se gerar conflitos, que são conflitos um bocadinho ao lado do que está verdadeiramente em causa, e que se calhar instituições mais transparentes, mais robustas,
mais baseadas em conhecimento e informação, apresentariam projetos que eram não só mais facilmente escrutináveis, mas escrutináveis também, obrigavam a um escrutínio também ele mais exigente. Porque senão a certa altura parece que é uma questão de opinião, não é? Com a crise financeira éramos todos economistas, depois com a crise sanitária éramos todos, não eram médicos, eram virologistas, que era uma coisa que a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar, e 2 dias depois já era especialista em vírus. Agora somos todos juristas, claro, quem é que não sabe das regras todas, exatamente, e portanto, assim como nós falamos em qualificação das instituições, também é preciso dizer, e a eles, diretamente, que é preciso a qualificação dos movimentos. E há movimentos de tipo completamente diferente, com objetivos e interesses completamente diferentes, mas um movimento não pode ser com base no achismo. Eu acho que, não é com base no achismo, tem perspectivas diferentes, mas tem que ser também, essas perspectivas também têm que ter bases, justificações, argumentos, não é? E portanto há aqui uma espécie de coevolução, ou devia haver uma espécie de coevolução, do ponto de vista do amadurecimento. Se um dos lados é fraco, o outro não tem que ser forte, ou seja, é forte pelas vias que não são as melhores. Certo. É forte porque fala muito grosso, é forte porque aparece muito na televisão, é forte, mas não é forte na argumentação que apresenta. Portanto, aí também é outra frente de trabalho, mas também eu acho que nós estamos muito melhor. Nós estamos muito melhor. É melhor haver esta miríade de movimentos, que são muito diferentes, aliás, claro. do que entre os movimentos, por exemplo, nós temos, entre os movimentos ditos da sociedade civil, nós temos desde aquilo que eu costumo chamar o INBI 2.0, que é as pessoas com um discurso um bocadinho sofisticado, na verdade o que querem é manter as suas vistas, a sua tranquilidade, que não vão para lá outras pessoas de que eles não gostam, até no outro extremo, grupos que têm de facto uma agenda transformadora, que é discutível como qualquer agenda, mas tem uma agenda transformadora. Isto é, não é o INBI, não é aquela coisinha, que por acaso é o sítio onde eu moro, olha que coincidência, não é? Não é isso, tem uma agenda para a metropolitana, tem uma agenda para o país, tem uma agenda global. E, portanto, há movimentos de tipo completamente diferente. Ou aqueles que só ligam ao património, mais do que uma visão de futuro, tem uma visão que também é importante, salvaguarda, mas ficam por aí, não é? É salvaguarda, isso é fundamental. Mas depois não associam isso a uma visão de futuro. Sim. Portanto, nós temos uma constelação de movimentos com objetivos muito diferentes. Também não podemos olhar para eles como se fossem um todo homogéneo, porque não são. Sim. Não são. O INBI 2.0 até podem ter razão em algumas coisas, mas muitas vezes só se mobilizam em função de interesses próprios, embora invocando interesses genéricos que até são verdade. Mas depois, resolvendo o seu problema, passou, não é? Portanto, dentro desta diversidade, o amadurecimento significa menos achismo e mais ideias, mais valores e mais justificações. Profundidade. Fantástico. Muito bem. Muito obrigado, pá. Foi muito bom. Nada. Vá. Um grande abraço. Muito obrigado. Adeus. Tudo bem. Adeus. Como devem ter reparado, este podcast resulta da adaptação, com a devida autorização do convidado, de uma entrevista realizada no âmbito do projeto MetroGov 3C, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.